Olá, meus amigos e minhas amigas de Ideal Espírita. Chegamos a mais um dia de comentários do Evangelho segundo o Espiritismo, onde estamos abordando o capítulo 2, Meu Reino Não É Deste Mundo. E hoje nós vamos fazer um breve comentário a respeito do item 4, em que Kardec trabalha o tema A Realeza de Jesus. Interessante porque até aqui Kardec desenvolveu o raciocínio do que viria a ser essas palavras de Jesus, o que Jesus queria dizer a respeito dessa frase, principalmente, meu reino não é deste mundo, né? Que inclusive leva o título desse capítulo. Kardec então trabalhou no tema anterior do qual falamos aqui sobre a vida futura, onde Jesus queria anunciar, na verdade, reforçar, porque os seus ensinamentos foram pautados a respeito dessa vida futura. E então Kardec inicia esse item com uma seguinte pergunta: mas sobre a Terra não terá também uma realeza? Será então que Jesus, dizendo isso, nós não poderíamos considerar o Cristo, como a doutrina espírita entende, o governador do planeta Terra? Não consideraríamos então Jesus como um rei? E é interessante aqui que Kardec ele desenvolve a outra, digamos, um outro conceito de reinado, nos lembrando que não somente aquelas pessoas, como diz o Kardec, né, que o título de rei não implica sempre no exercício de um poder temporal. Ele também pode ser dado por um consentimento unânime, aquele que seu gênio coloca em primeiro plano em uma ordem de ideias quaisquer, que domina seu século e influi sobre o progresso da humanidade. É nesse sentido que se diz o rei ou o príncipe dos filósofos, dos artistas, dos poetas, dos escritores, etc. Ou seja, Kardec está nos lembrando aqui aqueles títulos dados a pessoas que marcaram profundamente a época pela qual viveram. E em um consentimento das pessoas entendendo a contribuição que esses indivíduos deram para a sociedade e também o destaque em que eles foram referente à área de atuação deles, considera-se estes indivíduos a um cargo, digamos assim, a um título que é dado pelo mérito pessoal, pelo fato deles terem se destacado em relação às outras pessoas. Portanto, é sobre esse aspecto que Kardec ele trabalha a questão da realeza de Jesus, onde ele pergunta: a esse título a esse título Jesus não é um rei mais poderoso que muitos potentados? Kardec continua: a realeza terrestre acaba com a vida, a realeza moral governa ainda e, sobretudo, depois da morte. Vejamos há quanto tempo a doutrina do Cristo está entre nós. Ainda assim, há mais de 2000 anos da sua vinda, aqui no nosso planeta, ainda estamos em busca do conhecimento de suas palavras, em busca do conhecimento dos seus ensinamentos. Jesus não simplesmente marcou a era da qual conhecemos antes e depois de Jesus, iniciando-se uma contagem do tempo. Isso, digamos que seria o aspecto mais material. Mas Jesus não somente trouxe, mas vivenciou os maiores tratados de amor, de paz, de caridade, de misericórdia. Tratados estes, ensinamentos estes, que compreendemos que nenhum outro espírito em nenhum tempo conseguirá vir até nós e falar de uma maneira mais profunda ou então mais brilhante do que o Cristo. Tanto é que a doutrina espírita baseia-se em seus ensinamentos.
tendo como principal alicerce as palavras de Jesus e tendo como principal objetivo nos auxiliar a compreender as palavras que o Cristo nos trouxe. Portanto, Jesus, não somente sobre esse, mas por diversos outros aspectos, e principalmente para nós cristãos, é sim o maior rei que a humanidade conhece. Um grande abraço e continuamos os nossos comentários na próxima semana. Até lá.